Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Desenha e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, o David trouxe pra mim essa ideia de uma referência que ele me passou, de uma caveira, né, com os tentáculos de um polvo saindo em um efeito de aquarela no fundo, e esse exemplo tinha também uma sombra muito marcada, muito definida. Então eu comecei, né, esboçando aí uma ideia de um crânio com base numa referência fotográfica, né? A minha ideia era botar ele já num ângulo, enquanto a referência dele era um pouco mais de frente, assim, já que ia ficar na lateral do corpo dele, né? Um exemplo que vai jogando aí para lateral, né, do corpo, joga com a posição da anatomia, né, do espectador. Você vê de frente, vê ela olhando para frente do corpo, como se fosse na posição da própria cabeça da pessoa. Então eu fiz esse esboço, uma ideia de fazer os tentáculos mais simplificados, mais flat, e trabalhar bastante no volume e na luz e sombra da caveira. Mas a ideia era só para passar, né, como que eu ia trabalhar com essa tridimensionalidade, como que eu ia trabalhar com esse efeito de profundidade e com o efeito da água, da atmosfera da água influenciando, né, sobre os tentáculos, sobre a cor, já que tipo, a água tem uma atmosfera e tem uma densidade, então quando você vê os objetos dentro da água, eles vão meio que esmaecendo e ficando azulados à medida que eles vão, né, se distanciando e à medida que você está mais profundo. Então eu fiz esse primeiro rascunho, esse primeiro concept para aprovar a ideia com o meu cliente, né, já que já era bem diferente da referência original dele e a minha interpretação foi para esse caminho, né? Então minha ideia era trabalhar bem volumetricamente com o crânio e jogar esses efeitos dos tentáculos aí. Eu passei para ele dar uma olhada, dar uma aprovada. Ele curtiu a ideia de modo geral e a gente fez só algumas observações para fazer a versão final. Uma delas é dar uma encorpada mais nos tentáculos e deixar a caveira um pouquinho menos de lado, né, um pouco mais em ângulo. Então para isso eu usei uma ferramenta de um aplicativo de modelo 3D. Você tá vendo aí essa imagem desse crânio, né, com a luz vermelha. Você viu que eu experimentei algumas cores, né, de iluminação e tal. E agora eu tô traçando por cima, estilizando e adaptando a anatomia desse crânio, que é um modelo, né, realista, com base no crânio humano real. Mas eu já tô aí fazendo o desenho com uma cara estilizada, já mais puxando pro estilo do Neotrad. Mas esse modelo eu tirei de um aplicativo em que você tem modelos 3D, não só de crânio, como de rostos, masculino e feminino, mãos, pés e tudo mais. Se chama Handy, né? E você pode girar esse modelo 3D, mudar o ângulo, mudar a câmera, mudar a luz, a cor da luz, os pontos de luz, o ângulo da luz. Então eu fiz esse crânio lá, né? Exportei no ângulo que eu queria, com a iluminação que eu queria para passar limpo por esse desenho. Então, usando essas ferramentas à minha disposição para eu ter uma referência anatomicamente, né, bem resolvida e que me permitisse estilizar, né, o volume, a luz e a sombra exatamente como eu queria. E aí você vê que além de mapear a sombra com a linha do stencil, né, que eu já vou meio que delimitando uma área de luz extrema, de um lado, uma incidência maior de luz de um lado e incidência maior de luz do outro. Você vê que além de fazer isso, né, eu vou pintando ali as luzes, essa parte de luz do lado direito mais amarelado e essa parte de sombra cinza na parte do meio. Você vê que eu vou pintando essas luzes por cima do mapa que eu tinha ali do crânio para deixar ele menos, né, fotográfico e menos tão, né, cheio de nuances e transformar ele num desenho um pouco mais flat, um pouco mais simplificado e em que eu consigo mapear exatamente onde são, né, as áreas de luzes, de sombras, os tons de uma luz, os tons de outra, né, seguindo aí o neo tradicional. E aí eu tô começando a desenhar os tentáculos, seguindo o mapa mais ou menos do que eu tinha definido no meu rascunho, no meu concept, mas dando uma encorpada neles, né, deixando eles mais grossos e também intuindo um pouco mais o volume. Se você prestar atenção, o volume do tentáculo do polvo, ele não é totalmente arredondado, totalmente cilíndrico. Ele tem um lado mais chato,
né? O lado das ventosas é mais flat, onde ele meio que gruda nas coisas, e o outro lado é arredondado, mas não totalmente redondo, né? Ele é meio achatado ainda assim. Então eu vim meio que já dando essa ideia pela curvatura aí. E aí primeiro eu seleciono toda essa área, né? Pinto de uma cor sólida, que vai me permitir travar a transparência dessa camada, dessa área, para depois eu jogar aí os efeitos que eu quiser, sem fugir da borda do contorno do desenho, né? Sem me preocupar em estar toda hora tendo que limpar o contorno. Assim que eu tiver preenchido tudo, eu já consigo travar e trabalhar dentro dessa silhueta aí. Então, primeiro um trabalhinho só meio que de definir esses shapes, né? Essa forma meio que no vetorzão mesmo, vetorialzão bem chapado. E agora sim, eu venho sombreando. Você vê aqui, ó, eu tô com essa transparência travada, então eu não vazo para fora na hora que eu jogo o efeitinho, eu consigo ficar dentro dessa área aí. Então aí eu já estou estudando um pouco da luz para tentar tratar ela como uma iluminação que estivesse realmente dentro do mesmo ambiente que está afetando a caveira, né? Como uma luz jogada direto sobre a caveira, que também estaria impactando aí nesses tentáculos. E a minha ideia foi estudar uma luz que desse minimamente a impressão de que os dois estão aí debaixo da mesma atmosfera, da mesma iluminação. Então, minha primeira preocupação aqui é definir esses formatos, esses volumes e tudo mais na luz e sombra, para depois eu vir, né, acertando as cores, tonalizando, dando a impressão que eles estão na mesma atmosfera de luz. Mas primeiro aí, né, os tons de cinza, para depois jogar uma cor por cima. Então, eu fui fazendo alguns ajustes, definindo melhor o que entra por cima de quê, como que eu ia fazer as dobrinhas, qual parte ia ficar para cima, qual para baixo no tentáculo, para enfatizar, né, a barriguinha dele e aquela parte mais flat. E aí eu já estou jogando uma cor para ajudar a diferenciar, né, o que está dentro de uma atmosfera, o que está dentro do outra. Essa cor eu vou mudar posteriormente, eu estou estudando ainda, né, nesse momento, se eu vou botar tudo com essa cor mais magenta, qual parte que vai pegar o verde ou o azulado da atmosfera, né, qual parte que vai receber uma luz externa artificial e qual que vai ser como se estivesse sumindo, assim, né? As pontas eu já defini desde o começo que iam estar esmaecendo nessa atmosfera e por isso perder informação, principalmente de sombra. Você vê que elas vão se tornando só cor, né? Um flat, um chapado de cor nas pontas. E aí isso é enfatizado quando eu fizer o bold todo. Você vai ver que as pontas do desenho vão ter menos linha, né? Vão ter o bold mais fininho e à medida que vai engrossando, o bold também vai engrossando junto. Isso para enfatizar esse efeito de perda, né, de definição aí com a profundidade, a atmosfera e o distanciamento da câmera, ou seja, fica mais dentro da atmosfera do fundo. E aí você viu nessas ventosas aí como que eu fiz, um artifício. Eu fui desenhando primeiro o shape, primeiro os formatos das manchas, fica muito mais fácil. Depois eu vim com a linha, passando a limpo para definir o volume, né? Eu tinha que dar essa ideia de volume, deles serem meio gordinhos e ficam para fora aí, né, quando você olha de lado, eles vazam para fora do que seria aí o limite da bordinha do tentáculo dele. Então primeiro eu fiz as manchas, aí eu consegui definir o contorno melhor nos formatos de cada shape, e aí eu vim integrando com o desenho, integrando o bold, né, fazendo com que o bold recorte o relevo dessas ventosas, né, e por último acertando esses buraquinhos ali do centro, né, definindo melhor o sombreado, os volumes e as luzes de cada uma dessas áreas. Aí agora eu já estou no momento mais de lapidação, né, de passar a limpo, resolver essas questões de brilho, de coloração. Você vê que eu joguei uma luz interna nele, como se tivesse, né, uma fonte de luz vindo de dentro do crânio, ou se tivesse uma luz lá atrás e tivesse um buraco nele que faz essa luz passar para ser vista aí pelos olhos e pela boca e pelo nariz, né? E aí por último enfatizando os pontos altos de brilho para deixar o contraste entre claros e escuros um pouco mais, né, drástico, assim como eu estou enfatizando as áreas de altas sombras, né, de pontos mais pretos do desenho, para poder tonalizar um pouco mais de azul, jogar um pouco mais de atmosfera por cima dessas áreas que eu resguardei aí para ficar mais claro. E aí eu estudei um efeito de fundo e tal, mas achei que estava muito pintadão. A ideia era predominar muito mais o Neutrad, a figura, e botar um fundo só de apoio para dar uma imersãozinha nele. Então eu fui limpando esse fundo, fazendo os efeitos de aquarela mais pontuais, que meu cliente queria esse efeitinho no fundo. E por último eu estou dando uma última estudada na variação da paleta de cor, né, e tudo mais.
quais cores que eu vou utilizar, mas um fato que eu queria era usar duas cores, né, que se complementassem, enquanto uma é mais quente, outra é mais fria e tudo mais, e também que desse a ideia de uma imersão da atmosfera, né, pelo lado de uma, no caso o azul, e de uma cor artificial, uma parada meio alienígena, meio sobrenatural, né, que esse magenta, que depois na tatu eu vou deixar até um pouco mais avermelhado, né, vindo de algum outro lugar externo aí a essa composição. Então eu tô dando uma lapidada aí para deixar mais uns efeitos de brilhinho, para ela ficar mais volumétrica e tudo mais, sumindo com alguns contornos que vão sumir ali dentro da boca, que é onde, tipo, ela fica toda espaçada aí por causa da luz. E é isso, esse foi o Speed Drawing da caveira com polvo, mais um comentado aqui, espero que você tenha curtido. Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.